Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, estamos aqui hoje para falar da segunda emoção, que é a tristeza. Semana passada a gente falou da raiva e hoje nós vamos aqui falar da emoção da tristeza. Vai entrando aí, boa tarde, manda um aviãozinho aí, convida outras pessoas. A live vai ficar gravada, né? Então você pode também encaminhar para outras pessoas quando ela terminar. Então todas as pessoas que você sente aí que talvez tenham uma tristeza, né, crônica, que tem aí uma dificuldade em soltar essa tristeza, essa live hoje vai ajudar muito essas pessoas. Então vamos lá, gente. Vamos falar então da tristeza, né? Uma emoção básica, assim como a raiva que a gente falou na semana passada. Vou repetir aqui algumas coisinhas da semana passada, que é a origem da emoção, né? Só para dar uma introduzida aqui para vocês. Então, a palavra emoção, ela vem do latim emovere, né? O radical e significa fora e movere significa movimentar. Então, as emoções, seja raiva, tristeza, medo, alegria, surpresa, nojo, desprezo, são emoções que elas vêm de fora e elas se movimentam. Então, ela vem e ela deveria passar, porque a gente fala que a emoção, ela é como se fosse um GPS. O GPS, quando a gente coloca lá no celular, a gente traça de um ponto A até um ponto B. A emoção, ela vem trabalhar da mesma forma. Quando ela vem, ela quer te sinalizar algo. É como se ela falasse assim: Flávia, ó, você precisa ir para aquele lugar. Só isso. E aí, quando eu atendo essa necessidade que ela tá me mostrando, ela vai embora. Então, essa é a função da emoção: vir, mostrar algo e ir embora. Os problemas começam a acontecer quando elas vêm, a gente não sabe o que fazer, se identifica com isso e guarda isso dentro da gente, podendo ocasionar aí tanto consequências de nível emocional e também até em nível físico, que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho mais para frente, o que a tristeza pode ocasionar no nosso corpo, tá? Então, qual que é a origem, né, das emoções? As nossas emoções, ela tem origem lá na época das cavernas, né? Desde quando o ser humano existe, a gente já tem as nossas emoções. Então, vou reforçar aqui para vocês, aqui é uma figurinha do sistema das três grandes partes do nosso cérebro, onde a gente tem aqui essa parte atrás aqui do nosso, né, bem aqui na nossa nuca, que é o chamado cérebro reptiliano. Ele representa em torno de 55% do nosso cérebro, então é o nosso maior cérebro, é o cérebro instintivo. A gente tem aqui no meio o cérebro chamado sistema límbico, que é o sistema que processa mais essa parte emocional, e a parte do neocórtex, né, que é essa parte mais racional, que está ali em torno, né, de 15%. E a parte do sistema límbico em torno, né, de entre 25% e 30%. Então, se a gente fosse colocar em ordem, o cérebro instintivo, ele é o maior, seguido do límbico, seguido do racional. Então, as nossas emoções, ela vem lá desde a época desde a época da caverna, né? E ela serviu para perpetuar a espécie, principalmente ali pelo medo, né? O medo é uma emoção que vem para proteger a gente, vem para ajudar a gente a proteger a espécie, fazer com que nós perpetuemos a nossa espécie. Então, mostrando aqui para vocês essa parte. E o que seria então a inteligência emocional? A inteligência emocional é quando a gente consegue integrar essas três partes do cérebro: instintivo, emocional e racional, tá? Quando a gente consegue entender o que as emoções querem nos dizer e fazer o que ela nos pede, a gente está fazendo ali um gerenciamento da nossa emoção, a gente está desenvolvendo a nossa inteligência emocional para, a partir daí, eu conseguir usar um pouco mais a minha razão para tomar decisões, tá? Gente, boa tarde. Então, dando sequência aqui. Então, qual que é o propósito das emoções? Então, as emoções, assim como eu falei para vocês, ela é um GPS interno. Então, ela vem trazer ali para você a sua necessidade, ela vem te mostrar para onde você deve ir. As emoções também são motivadores para ação. Então, quando eu tô com determinada emoção, quando eu tô sentindo determinada emoção,
ela é ali um fator que me leva a agir, a ir buscar aquilo que está faltando, buscar a questão que está me levando ali a sentir aquela emoção. Então ela leva a gente para essa ação. O propósito das emoções também é gerar empatia, né? Porque nós, seres humanos, a gente é projetado para viver em relações mesmo, em comunidade. Então, quando a gente tem as emoções, através ali do que a gente chama de neurônios espelho, através do outro, eu consigo perceber a necessidade do outro. Então, as emoções também, elas geram empatia, geram conexão. Então, vamos falar um pouquinho, então vamos entrar especificamente na tristeza. Como que é o rosto da tristeza? Trouxe aqui um desenho de uma criancinha. Então, o rosto da tristeza, ela tem uma tendência a elevar aqui o canto interno das sobrancelhas para cima, baixar aqui o canto dos olhos para baixo e a boquinha, ela tende a dar uma caída também, tá? Então, esse é o rostinho da tristeza. Como que é a postura do corpo da tristeza? Então, na postura do corpo, a gente tem uma tendência a perder o tônus muscular. Então, é como se a gente ficasse meio borocochô, assim, né? Uma postura abaixada, curvada, um olhar muitas vezes perdido para baixo. É como se a gente perdesse o ânimo da vida. Então, o corpo, ele faz isso aqui. Ele perde o tônus, ele perde a força. E qual é a função? Para que serve a tristeza? Né? Então, mas antes disso, vamos falar um pouquinho dos gatilhos. O que faz, o que acontece dentro de mim que faz com que eu me sinta triste? Basicamente, tudo que me leva àquela sensação de perda. Estou perdendo algo. Tanto a perda de algo ou alguém importante, talvez uma coisa material, ou uma pessoa que você perdeu, seja por uma mudança de cidade, seja por morte, uma pessoa que está doente, que aquela pessoa que você ama muito que está doente, qual que é o risco que pode acontecer ali? De você perder ela, né? Dela falecer. Então, isso já traz ali aquele medo de perder. Perder também algum aspecto de identidade, não só coisas externas, mas coisas internas também. Às vezes, quando acontecem algumas situações na minha vida, onde eu me perco de mim mesma, aquela sensação assim, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Onde é que eu tô? Uma sensação de vazio, de não se reconhecer. Às vezes lá atrás na sua vida você tinha uma alegria, você era uma outra pessoa, mas dependendo da situação que você tá hoje, se você tá naquele sentimento tipo assim, onde que tá a minha alegria, né? Onde que tá a minha identidade? É aquela sensação de estar perdida de você mesmo, isso também gera tristeza. Perdas inesperadas, como por exemplo ser demitido, ou qualquer outro tipo de perda, né? E que foi ali de uma maneira rápida, que você não esperava, isso também pode gerar uma tristeza. Ou seja, gente, tudo que está ligado a perdas e mudanças, isso pode gerar ali, a tristeza ela pode chegar até você. Mas afinal de contas, como que a gente alivia isso? Mas antes de falar do alívio, eu vou falar um pouquinho das sensações no corpo. Como que a gente sente a tristeza no nosso corpo? Então, além daquele corpo caído, sem força, sem tônus, o olhar, né, a boquinha para baixo, as pálpebras caídas e aquele olhar direcionado às vezes muito mais para o chão do que para frente, então aquele tônus rebaixado, no corpo também a gente pode sentir um aperto no peito, os membros pesados. Por quê? Imagina esse tônus aqui caído. O que você pode ter a sensação? Braços pesados, pernas pesadas. A gente tem uma tendência a reter líquidos, ou seja, o corpo ficar pesado, por consequência de uma má circulação. Então você retém líquido, consequentemente você tem uma má circulação. O sangue, pela linguagem do corpo, ele simboliza vida, alegria. Então, se você não está tendo alegria, se você não está se sentindo viva, você vai ter, às vezes, alguma questão circulatória, uma retenção de líquidos e, consequentemente, uma perda de tônus, uma má circulação, a sensação daquele corpo pesado, cansado, desanimado.
tá? Você pode também ter uma sensação de nó na garganta, uma sensação também de, a gente observa muitas vezes os olhos marejados. Às vezes você tá conversando ali com a pessoa, às vezes você percebe que o olho dela tá parecendo que ela tá querendo chorar, sabe? Isso é um indício de uma pessoa que tá triste, olhos marejados. E quais são os órgãos que mais são afetados quando a gente tem uma tristeza profunda ali que a gente não solta, a gente não olha para que essa tristeza está querendo me mostrar? A gente tem uma tendência a somatizar isso nos órgãos da nossa caixa torácica. Então, coração, pulmão e também a circulação, sangue. Então, tudo que está relacionado a sangue, circulação sanguínea, pulmão, tórax, trazem aí indícios de uma tristeza. Então é muito importante aqui, dá uma olhada para o seu sistema familiar e observa quais são as doenças predominantes no seu sistema familiar. Também é um indício que pode ser que você esteja honrando essa tristeza que já vem aí de um nível sistêmico, né? Que já vem de longe. Então observa aí do que mais morrem as pessoas no seu sistema familiar. Se são questões cardíacas, pulmonares, seja câncer, infarto, aneurisma, doenças relacionadas à circulação, ao sangue. Então isso já é um indício que pode ser que exista aí um padrão sistêmico que vem desde lá dos seus pais, avós, bisavós, de tristezas de nível aí mais profunda, que você pode estar honrando isso de uma maneira muito inconsciente. E quando isso está acontecendo, aí você pode me perguntar, como é que eu descubro isso? Uma maneira da gente descobrir se isso está em nível sistêmico é através da constelação familiar, tá? Bom, e entendi. Então, como que a gente alivia isso? Eu entendi que a tristeza vem, como que fica o meu corpo quando a tristeza está aqui, mas ok, eu quero agora aliviar ela. Como que eu solto a tristeza? A tristeza não é algo ruim, gente. Assim como a raiva ou com qualquer outra emoção, elas não são vilãs. Pelo contrário, elas são sinalizadoras de que algo não está bem. Elas só vêm te avisar. Só que você precisa saber o que fazer para ela passar. E não só saber o que fazer, mas fazer aquilo que ela está te pedindo. Então, vamos identificar agora o que é isso. Como que a gente alivia sintomas de tristeza? Primeiro, identificar o que me deixou triste e aceitar isso. Então, primeira coisa, nossa, eu tô triste, ou seja, valida isso, concorda com isso. Porque enquanto eu rejeito, enquanto eu não quero ver isso, eu estou negando o que a emoção está querendo me mostrar. E ela só quer te avisar, ela só quer te ajudar. Então, primeiro, identifica isso. Não, eu tô triste. O que aconteceu que eu fiquei assim? Tá? Então, observa o que aconteceu, aceita essa tristeza, valida ela. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que a tristeza ela tá te pedindo? Ou ela tá te mostrando que você está precisando de ajuda, no sentido de estou me sentindo muito sozinha, sem apoio, estou me sentindo sobrecarregada, ou seja, parece que eu estou carregando o mundo nas costas, não estou tendo conexão, não estou conseguindo me relacionar com as pessoas. Tudo isso a tristeza vem te mostrar para olhar para isso. Então, quando você está triste, primeiro observa, por que você está colocando o mundo nas costas? O que está acontecendo que você está se sentindo tão sozinha? Por que você está abraçando tudo sozinha? Então, a tristeza, ela pede para você pedir ajuda. Às vezes a dificuldade de pedir ajuda pode vir ali de um lugar, às vezes, de orgulho, ou às vezes de crenças em nível mais profundo. Mas busca entender o porquê que eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Então, primeiro, peça ajuda. Segunda coisa, busque conexões. O que é conexões? Se relacione com pessoas. Se você fica triste e se mantém isolada, você está identificada com a tristeza. E aí ela não vai embora. E não tem santo que vai arrancar essa tristeza de dentro de você. Então você precisa fazer um movimento. Você precisa buscar apoio, você precisa pedir ajuda.
Ah, mas eu moro sozinha, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho filho, não tem ninguém para me ajudar. Será? Então, se você tem ali, se você trabalha fora, tem casa, tem filho para cuidar, tudo isso é trabalho. Mas o que é que você pode delegar? Será que às vezes se você delegar às vezes o serviço da casa para alguém já não vai te tirar um pouco dessa sobrecarga, né? Então, buscar ajuda, buscar conexões, se relacionar com pessoas. E como que eu faço isso? Olha lá para sua infância. O que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de estudar, eu gostava de praticar esporte. E hoje eu não estou fazendo nada disso. Pois busque um curso presencial para você fazer, que ali você já vai estar interagindo com pessoas. Se você gosta de praticar esporte, vai atrás de um esporte que você se identifica para você estar se relacionando com pessoas. Saia de casa, não se isole. Porque se você se isolar com a tristeza vai virar uma depressão. Vai virar uma tristeza crônica e profunda. Vai atingir o seu coração, o seu pulmão, a sua circulação. Você vai sentir as pernas pesadas. Você vai ficar cada vez mais naquela postura de falta de vida, de falta de ânimo. Então, é preciso se relacionar, buscar conexões do jeito que você puder. Liga para alguém que você gosta, alguém que você confia, chama para ir tomar um café, vai conversar. Ai, não tem nenhuma amiga, contrata uma terapeuta, mas converse, coloque para fora o que você está sentindo. Se relacione, isso é gerar conexão. Se isolar vai piorar o seu estado de tristeza. Busque apoio, né? Delegue funções que você pode. O que você está ganhando quando você sobrecarrega? Porque também existem os ganhos secundários. Quando eu me sobrecarrego, às vezes eu me sinto muito boa. Às vezes eu me sinto boa o suficiente. Nossa, olha aqui quanta coisa eu consigo fazer. Então, às vezes, lá no fundo, você tem crenças relacionadas à incapacidade. Um dia lá atrás, lá na sua vida, você aprendeu que você não era boa o suficiente, que você não era capaz. Aí chega na vida adulta, você quer pegar tudo pra você sozinha, pra provar pro outro que você é capaz sim, que você é boa o suficiente. Só que você tá só perdendo saúde, perdendo vida. Você tá sobrecarregando, você tá sem apoio. Então olha qual é o ganho. O que eu tô ganhando quando eu me sobrecarrego? Quando eu não busco apoio, quando eu não busco ajuda. O que eu tô ganhando com isso? Ah, eu recebo atenção. Ah, eu recebo elogio. Porque meu marido, minha mãe, meu filho falam, nossa, porque minha mãe, ela é uma super, ela olha quanta coisa ela consegue fazer. Então, às vezes isso tá enchendo o seu ego, a sua vaidade, de conseguir fazer tanta coisa sozinha. E você acha que isso é vantagem? Pelo contrário, isso só tá prejudicando cada vez mais a sua saúde, te deixando cada vez mais triste. Mas às vezes você está tendo um ganho secundário com isso, então é importante olhar para isso, tá? Lembrar que às vezes também a gente tem uma tendência às vezes ficar triste por conta da reação do outro. Às vezes a gente está ali e fala alguma coisa, o outro fica triste, às vezes se afasta de nós. De quem é o problema? É seu ou é do outro? Às vezes eu tenho uma tendência a ficar triste se eu considerar que aquilo que eu falei foi culpa minha. E não, gente. Logicamente, né? A gente não precisa falar com os outros com grosseria, com falta de respeito. Mas se eu tô ali conversando tranquilamente, de repente o outro fica triste, some e não me liga mais, o problema é seu? Não. Você só foi o gatilho de algo que já estava dentro da pessoa. Então o problema, pelo que o outro está sentindo, é dele. Independente do que você engatilhou dentro dele, o que ele sentiu é dele. A culpa não é sua. Então, é tomar cuidado com essas transferências, sabe? Porque às vezes você acha que você é a culpada por aquilo que você falou. E aí você fica triste. Então, não. É sair desse lugar de se responsabilizar pelo que o outro sente. Isso também é muito importante. O que o outro sente é do outro. Você só tem controle sobre o que você sente.
E às vezes o que você falou foi só um gatilho que despertou dentro do outro aquilo que já estava dentro dele. E aí é responsabilidade do outro ir atrás disso que despertou dentro dele. Você só fez o favor de ajudar ele de sentir aquilo. Pelo contrário, você ajudou. Então, sai desse lugar de tristeza quando alguém fica triste com você. A responsabilidade não é sua. E, por fim, né, aprender a se relacionar interpessoalmente. Então, quanto mais isolada você vai ficando, isolado você vai ficando, mais você vai perdendo conexão e mais triste você vai ficando, mais identificado com a tristeza, tá? Então, gente, resumindo, a tristeza é só uma emoção que vem me sinalizar que eu estou me sentindo sozinha, sem apoio, sem ajuda, sobrecarregada, sem me relacionar com alguém. Eu estou ficando isolada. Quando ela vem, primeira coisa, aceita isso. Identifica que é uma tristeza. Não, eu tô triste. Peraí, o que aconteceu aqui? Analisa a situação que aconteceu um pouquinho antes dessa tristeza vir. Ah, tá. Ah, não, eu mudei de casa. Eu gostava tanto daquela casa. Então é isso. Eu tô julgando aqui que eu perdi a minha casa. Mudei de cidade. Então tudo que está relacionado a mudança, gente, às vezes a gente encara isso como perda, ao invés de olhar como uma transição, como uma evolução, como uma mudança de ponto de vista, ou como simplesmente fazer uma escolha para algo melhor. Só que se eu fico encarando aquilo como perda, vem a tristeza. Então, esses movimentos de mudança, eles geram dentro da gente, sim, um pouquinho do luto. Então, é natural isso. Em todo o processo de mudança, seja externa, de casa, de cidade, de relacionamento, de emprego, ou seja, uma mudança interna, onde antes eu tinha um certo padrão, agora eu tenho outro. Então, tudo aquilo que promove mudanças na nossa vida, a tristeza vem. Então, primeiro, identifica isso. Aceita isso, né? E busque se conectar. Busque conexões, busque ajuda, busque fazer aquilo que você gosta, para você estar se relacionando com pessoas. Busque ajuda, busque acolhimento através de uma pessoa que você gosta, que você confia, seja uma amizade, seja um terapeuta, seja qualquer tipo de pessoa, onde você consiga ali ser vulnerável através daquilo que você está sentindo. Tá? Isso vai, então, colocar isso para fora, conversar, se conectar, expor suas vulnerabilidades e se sentir acolhida, vai fazer você liberar a tristeza. Então, por exemplo, mudei de cidade, vai vir uma tristeza, é natural. Às vezes você saiu de um lugar onde você tinha conexão com muitas pessoas e você foi para um lugar que você não conhece ninguém, a tristeza vai vir. Tá, então o que eu posso fazer aqui? Eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso de ajuda, eu tô precisando me sentir acolhida, amada. Vou buscar aqui, eu sei lá, suponhamos que eu gosto, vamos falar o esporte do momento, né? Gosto de jogar beach tênis. Nossa, então peraí, deixa eu procurar aqui nessa cidade onde tem beach tênis, onde tem vôlei, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então vai, busca um lugar, se conecte com pessoas, faça amizade. Então esse se sentir parte ali das coisas que você gosta de fazer, isso vai fazer com que a tristeza vá embora. Tá? Gente, então hoje em relação à tristeza era isso. Alguma dúvida? O que você fala sobre ter que passar por um luto? Independente de situação. Deixa eu ver se eu entendi aqui. O que você fala sobre ter que passar um luto? Bom, só por essa parte aqui, gente, luto já é uma perda, né? Por exemplo, fiz um movimento onde eu namorava, agora não namoro mais. Isso é um luto. Tudo aquilo que a gente deixa algo, ou seja, mudei,
tinha uma coisa e não tenho mais, agora estou em outro estado, tudo que muda você de estado gera um luto. E a consequência do luto é a tristeza. Então a tristeza ela vem com esse luto. Mas o que esse luto te pede? Você tá aí vivendo esse momento. O luto, é importante a gente sentir ele, passar por ele. Só que não ficar muito tempo ali. Então a gente vai sentir um luto diante de todas as mudanças. E aí a tristeza vai vir em consequência disso. Então o que a tristeza pede para você? Busque ajuda, apoio, conexão, acolhimento. É isso que a tristeza te pede, que é a tristeza decorrente do luto. Era isso que você perguntou? Coloca aqui se fez sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu sempre me afeto com o que o outro me faz e fala. Isso aqui é relativo a quando eu me responsabilizo pelo que o outro se sente. Então, às vezes eu fico triste porque eu falei algo e o outro engatilhou algo no outro. Mas, primeira coisa, presta atenção na maneira como você falou. Será que você está falando de uma maneira muito agressiva? Tá, às vezes, colocando nas suas palavras, às vezes, uma raiva? Porque você está se sentindo injustiçada, invadida, ou sem autonomia na sua vida? Porque se a gente estiver sentindo uma dessas coisas, a gente vai ter uma raiva interna, que às vezes a gente pode jogar isso no outro, sem que o outro tenha nada com isso. Porque às vezes o outro traz ali, lembra, a cerejinha do bolo, isso a gente falou na semana passada. Às vezes a cerejinha do bolo que faltava, a pessoa, no que ela falou com você, toda aquela raiva interna você joga pra fora. Então, quando você joga ali uma raiva no outro que não teve nada a ver com a situação que você está passando, às vezes pode sim vir uma culpa, né? E aí é importante você também reconhecer isso e conversar com o outro. Olha, eu sinto muito, você não tem nada com isso, eu tô passando por uma questão aqui que eu preciso resolver e eu acabei sendo um pouco agressiva com você, eu conversei com você de uma maneira que não foi legal, eu tô reconhecendo isso, então assim, me desculpa, eu sinto muito mesmo por isso, você não tem nada com isso, me desculpa. Então, vai para esse lugar de humildade, né? Se você percebeu que ali você trouxe uma raiva na sua fala, vai, se ocupa desse lugar de humildade, vai e conversa com a pessoa, né? Veja se faz sentido aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim. Quando temos percas, isso, toda perca, ela traz ali a tristeza. E aí a tristeza, reforçando, pede para você buscar ajuda, se conectar com pessoas, fazendo aquilo que você gosta, se sentir acolhida através de pessoas que você confia, que você consegue ali trazer a sua vulnerabilidade, né? E se você não tiver pessoas para isso, busque um terapeuta com quem você se identifica, para você se sentir acolhido. Então, quando você se sente acolhido, sente que você não tá sozinha, aí a tristeza ela passa, tá? Gente, mais alguma dúvida? Gratidão aí pelas perguntas de quem participou aqui. Se essa live fez sentido para você, ou se você conhece pessoas que essa live que possa ajudar, encaminhe um aviãozinho lá, vamos ajudar esse tema a chegar aí em várias casas para ajudar muitas e muitas pessoas, porque muitas vezes a gente não libera essa raiva, essa tristeza dentro da gente, porque a gente não sabe o que fazer o que fazer com ela. Infelizmente, gerenciamento emocional, inteligência emocional é uma coisa que a gente não aprende, né, dos nossos pais, nem na escola, lá na infância. É uma coisa que a gente vai quebrando a cabeça e estudando e aprendendo na vida adulta, já com as consequências de tudo isso. Então, vamos aproveitar aqui, né, que esse conteúdo está vindo de maneira gratuita para chegar a várias pessoas, para que assim as pessoas saibam o que fazer quando está com a tristeza, evitando assim as consequências disso, como questões emocionais, doenças psicológicas, doenças físicas de coração, pulmão, circulação,
A trombose, varizes, tem muita relação com tristeza, porque é a má circulação. Meu corpo não está conseguindo ali circular o meu sangue como deveria, e aí ele fica retido nas pernas. Então as varizes diz muito sobre pessoas que não estão tendo sentido na vida, não estão conseguindo sentir alegria na vida, ou seja, pessoas que internamente estão muito tristes, tá? Então vamos encaminhar isso aí para o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Oi, Natinho. Gente, então por hoje era isso. Hoje a live foi mais curtinha. Semana que vem a gente vai falar do medo. O que o medo quer dizer na nossa vida? Qual que é a função do medo? Para que o medo serve? O medo não é um bicho de 7 cabeças, não é algo do mal, não. O medo é só mais uma emoção que quer te sinalizar algo. Então a semana que vem a gente vai aprender o que o medo está me sinalizando e como que eu faço para liberar esse medo aí de dentro de mim, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.